poderá nos defender? O assistente social, Canal Chapolinos. Doutora Marcela, tem mais 5 minutinhos para as duas falarem, doutora? Obrigada. Então, eu acredito que o machismo, a gente está enraizado na sociedade. Então, assim, eu acho que vai demorar muito para isso ser desconstruído, vamos dizer assim. E é uma coisa cultural, e é difícil de lidar com isso. Porque mesmo nos dias de hoje, existe muito, muito. Então, o homem sempre sobressai a mulher, né? E eu acredito que é um total desequilíbrio para chegar num ponto desse de feminicídio, porque eles se sentem donos, né? Eu acho que é só. Hoje eu não estou para falar muito, não. Não, falou pouco, mas falou bem. Obrigada, muito obrigada. Falou muito bem. Nada. Obrigada, Elisa. Dona Ana Rosa. Oi, gente, boa noite. Primeiramente, pedir desculpas porque a neném abriu aqui a câmera, ficou de gracinha, botou toquinho de Papai Noel, enfim. O que eu percebo, lá no meu trabalho é que nós estamos vivendo uma sociedade doente, né? Obviamente, né? Com tanta violência, não só contra a mulher, mas contra as minorias, enfim. Essas mulheres que estão sofrendo, pelo menos as que eu converso, né, que a gente tem um contato mais direto, e algumas a gente faz até visita, né, nas casas e tudo, elas têm uma característica que é comum a todas. Eu não sei se a doutora vai concordar comigo. Se não concordar, doutora, a senhora pode, tá, chamar a atenção. Mas elas têm uma baixa autoestima, que é uma coisa gritante, sabe? É o padrão delas. Elas não se valorizam, não se percebem como mulheres de valor, mulheres bonitas, mulheres que têm direitos a exercer a sua cidadania como um cidadão normal. Sem ser mulher ou homem, não importa, mas elas não se veem assim. Infelizmente, né, as comunidades onde a gente visita, que a gente faz uma conversação com eles, não vou falar que é o tráfico, né? Obviamente que o tráfico ele impera ali. Mas a conduta masculina, ela é de desvalorização da mulher, seja ela de qualquer classe, tá? E eles têm um domínio, exercem um fascínio. Essas mulheres ficam fascinadas por aquele macho, né? Vamos botar assim, aquele macho ali, que ele impõe, né? Usa armas, ou então que ele domina determinada área, e aquilo para elas é como se fosse uma proteção. A autoestima delas é tão baixa, mas tão baixa, que elas se sujeitam a várias situações, inclusive as situações citadas aqui de violência extrema, né? A gente sabe que elas não podem nem pensar em ter um preservativo na bolsa, porque se tiver, o macho, né, vai achar que elas estão, que elas estão traindo com outros. Então, é uma coisa, assim, surreal. Então, essas mulheres, quando elas resolvem se cuidar, né? Cuidar do cabelo, enfim, se cuidarem, mostrarem que são mulheres, elas começam a postar nas redes sociais, aquilo incomoda muito a eles, porque eles sentem que alguém está olhando para aquele objeto que ele tem um domínio. Então, não isso, obviamente, que os índices não justificam esse comportamento pela quantidade de feminicídios que a gente tem atualmente, mas boa parte deles é por causa disso. E eles admitem isso para a gente. Eles falam, não, mulher minha, Instagram, não sei o quê, assim. E aquilo desperta um alerta neles. Então, qualquer coisa que aquela mulher fale, uma roupa nova que ela compre, aquilo para eles já é um absurdo, porque ela vai se expor para os demais. Então, qualquer briguinha, qualquer coisa, bate para a violência, bate, machuca e, às vezes, chega a um homicídio. Eu percebo também, mas o que eu percebo é que, às vezes, não é um traço da mulher, é algo construído. Que muitas vezes a mulher entrou na relação com uma boa autoestima, que não é da personalidade dela, mas foi a ferramenta que o homem usou para dominá-la, e é esse movimento que eles usam mesmo, eles têm que apagar essa mulher, acabar com a autoestima dela, para que a dominação aconteça, né? Então, eles apagam a mulher, eles acabam com a autoestima dela, para que assim eles consigam dominá-la. E a hora que essa mulher consiga, por algum ponto, escapar, por algum vazar por alguma brecha, aí eles se enfurecem. Porque eles querem dominar de uma forma, assim, fazer como se fosse uma cúpula que a mulher não escape. Se a mulher consegue, de alguma forma, vazar por um buraquinho, aí eles se enfurecem. Então, essa autoestima de verdade, concordo com a senhora nesse ponto, ela está tão abafada, ela está tão diminuída, ela está tão esmagada, mas muitas vezes ela não começou assim. Muitas vezes ela começou bem.
ela entrou nesse relacionamento bem, e ela foi sendo ofuscada devagar. Não foi nenhuma mulher entra num relacionamento sendo dominada, sendo maltratada, devagar, é sutil, é um pouquinho, até que a coisa tá bem ruim, né? No começo ele é um príncipe encantado, ele é gentil, ele manda flores, ele manda um bilhete, mas depois que a coisa piora, né? Então essa autoestima baixa, ela é real e ela é a forma que eles usam para a dominação, infelizmente. Então a gente também verifica isso na defensoria, né? E a coisa é tão triste que a autoestima fica tão ruim que, de fato, ela percebe, na psique ofuscada, ela não tem direito a nada, ela não tem direito a direitos, ela se torna um objeto, ela não é mais sujeito de direitos, ela é um objeto de direitos. É bem triste mesmo. E daí tirar essa pessoa daquele ciclo é bem difícil, porque muitas vezes ela não entende sequer que ela é vítima de violência. Ela entende que aquela relação doente é uma relação normal, porque ela viu a mãe dela passar por aquilo, a avó dela passar por aquilo, a tia dela, né? Então ela entende que aquilo é amor, mas aquilo não é amor, né? Então é bem complicado mesmo, mas a gente, como a Alessandra falou, a gente tem que acolher, a gente tem que ouvir, a gente tem que atender essa mulher sem julgamento, principalmente aquelas que muitas vezes já revogaram medidas protetivas, já reataram relacionamento com esse homem, porque essas muitas vezes estão em mais perigo, né? Então, se elas estão retornando ao serviço depois de várias tentativas de sair do ciclo, muitas vezes essas estão em mais perigo, inclusive. Então, a nossa função é acolher, porque muitas vezes para ela estar ali é um salto no escuro para ela. Então, nossa função é acolher, ouvir, porque muitas vezes ali é a única vez que ela vai procurar. Então, se a gente não acolhe, provavelmente ela não vai procurar mais nenhum dia, mais nenhum profissional, mais nenhuma outra vez. Aquela vez fosse a única.